Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 7. Nós estamos falando sobre salvação nesse mês de novembro, e um dos temas que fazem parte desse tema maior, salvação, é libertação. Libertação. Então, quero ler com os irmãos, capítulo 7, de 1 de Samuel, a partir do versículo 3. 1 Samuel 7, a partir do versículo 3. Que diz assim: Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e os Astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo o povo, o Israel, em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos irmãos que puderam chegar. Pedimos também por aqueles que desejavam estar aqui e não puderam vir devido à chuva, mas sabemos que o Senhor está aqui conosco e que o Senhor já ouviu cada oração. Pedimos que agora o Senhor nos abençoe nessa reflexão também da Tua Palavra. Fala conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquei sabendo de uma igreja que era uma igreja forte, avivada, uma igreja, até onde eu sei, grande, mas que passou por problemas internos e de tal forma que ela se esvaziou por inteira. Pessoa que conta, diz que parece que o inferno tinha soprado ali, de modo que quando ele ia limpar a igreja, ele encontrava inclusive bitucas de cigarro debaixo dos bancos. Então é interessante que o povo de Deus, que deveria ser um instrumento de libertação, tem momentos que é esse povo, por incrível que pareça, que precisa de libertação. Como acontece aqui nesse texto que lemos, Israel estava subjugado pelos filisteus já há 20 anos, o que fazia com que eles se lamentassem, se sentissem oprimidos, e de fato estavam oprimidos. E, embora o conflito fosse geopolítico, a raiz do problema era toda espiritual. O povo se deixou levar por outros deuses, foram atrás de outros deuses, os Balaíns, os Astarotes, e como acontecia no tempo dos juízes, todas as vezes que o povo deixava o Senhor, ficava aberto então ao ataque, às empreitadas dos seus inimigos. Então, um conflito geopolítico, com problemas materiais, mas cujas raízes eram
espirituais. Isso pode acontecer com um povo, isso pode acontecer com uma igreja, isso pode acontecer com uma família, isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Por isso, pergunta, irmãos, do que você precisa ser liberto? Do que você precisa ser liberto? Talvez um sentimento, um rancor, um ressentimento, uma raiva, um hábito repetitivo que você não consegue parar. Talvez não seja você que precise de libertação, talvez seja seu filho, sua filha. Talvez você conheça alguém que precisa de libertação. Eu não sei se você precisa de libertação em alguma área da vida, ou conhece alguém que precisa de libertação, mas qualquer pessoa que queira ser liberta, ela precisa de tomar algumas atitudes. Primeira delas, querer. Quem quer ser liberto, quem precisa ser liberto, precisa, em primeiro lugar, querer. O versículo de número 3, eu não sei se na sua versão aparece esse verbo, mas na minha versão diz assim: Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade. Tem versão que diz: se vos converterdes de todo o coração. Mas essa palavra, se quereis, ela é toda importante. Por quê? Porque é uma diferença entre a mão que quer te escravizar e a mão que quer te libertar. A mão que quer escravizar, ela te escraviza sem você querer. Agora, a mão que quer te libertar, ela só te liberta se você quiser. Então a pergunta, a questão não é se Deus pode libertar de qualquer situação, de qualquer escravidão. Ele pode. A questão é se quem precisa ser liberto, de fato o quer. Eu lembro, eu e Tatiana, muito tempo atrás, nós trabalhávamos com evangelização e conhecemos uma senhora, demos estudo para ela, ela tentou começar a vir à igreja, mas ela tinha alguns problemas que trazia muito sofrimento para ela, e ela vivia naquela luta, e passou um tempo sem vir à igreja. Nós a encontramos na rua, e dissemos para ela: puxa, estamos sentindo a sua falta, queríamos te ver na igreja, mas o que acontece e tal? E ela disse assim: sabe o que é? Eu quero o evangelho, a vida com Cristo, a vida na igreja, mas lá no fundo, eu não quero. Foi sincera. Havia um querer, mas lá no fundo, eu não quero. Lá no fundo, eu não quero. É por isso que uma coisa que Jesus fazia antes de libertar alguém, lembra o paralítico que estava já 40 anos escravizado por aquela enfermidade que o impedia de tantas coisas? Você lembra qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Você quer ser curado? Essa é a grande pergunta. O Agostinho de Hipona, ele dizia que na luta dele contra o pecado antes da conversão, às vezes ele sentia que vinha um anjo com a espada desembainhada e o dragãozinho do pecado no ombro dele, e o anjo dizendo: quer que eu mate? E ele: ainda não. Hoje não. Um dia talvez. Então, a primeira coisa, quem precisa de libertação, primeiro precisa querer. Segundo, limpar a vida. Limpar a vida. Veja que, às vezes, a pessoa até quer Deus. O problema não é que ela não queira Deus, o problema é que ela não quer só Deus. Às vezes ela quer Deus, mas ela também quer outras coisas que, inclusive, são opostas a Deus. Veja que uma das coisas que o Samuel diz
para esse povo: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as Astarotes. Então esse povo clamava ao Senhor, suspirava pelo Senhor, chorava diante do Senhor, mas não tirava do seu meio aquilo que o afastava do Senhor. E Samuel então tem que dizer: olha, se vocês querem voltar para o Senhor, vocês podem voltar, mas não tem como voltar com essas coisas. Se vocês querem voltar para o Senhor, então lance fora esses deuses estrangeiros. Que deuses são esses? São toda e qualquer coisa que a gente pode achar que ajuda a nossa vida, que melhora o nosso viver, mas que na verdade nos afasta de Deus, nos afasta da sua vontade, nos desvia do seu caminho. Então, quem quer ser liberto precisa fazer algumas perguntas. Existe alguma coisa na minha vida que tem sido uma porta aberta para a entrada do mal? Tem alguma porta que eu preciso fechar? Tem algum dinheiro na minha conta que não deveria estar lá? Tem alguma coisa na minha casa que não é minha? Eu preciso devolver? Tem alguma coisa que eu só posso fazer escondido? Porque tudo aquilo que se faz escondido se faz nas trevas. Tudo aquilo que se faz escondido se faz nas trevas, não importa o que seja, se é grande ou se é pequeno, se não está na luz, está nas trevas. Então são perguntas que quem quer ser liberto precisa fazer. Tem alguma pessoa querendo entrar na minha vida e fazer parte da minha história, mas eu sei que ela não pode querer fazer esse papel na minha história? Então é hora do quê? É hora de deletar contatos, é hora de sair de círculo de convivências, é hora de fugir, igual José fez. Igual José fez. Como diz Elias: até quando cocheareis entre dois caminhos? Então quem quer ser liberto precisa querer, precisa ter a atitude de limpar a vida, aquilo que sabe, isso não condiz com a vida que eu quero ter com o Senhor, isso me separa de Deus, às vezes nem é um pecado. Lá o autor de Hebreus fala para a gente se livrar de tudo que nos amarra e do pecado que de perto nos rodeia. Então tem coisas que não é pecado, mas tem efeito de pecado, te afasta de Deus, te esfria no seu relacionamento com Deus, precisa ser removido. Mas terceiro, irmãos, a pessoa, o povo, o grupo que precisa ser liberto, precisa de se preparar para a luta, porque vai ter luta, vai ter luta. Veja que quando os filisteus ouvem que o povo está se voltando para o Senhor e se reuniu lá em Mispá, olha o que acontece no versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. É assim, irmãos. Você se arrepende, você quer se voltar para o Senhor, começa a limpar a sua vida, quer andar liberto, e o que começa a acontecer? Vem luta, vem retaliação, vem tentação, vem provação, porque você acha que o mal que escravizou 20 anos um povo, ia deixar esse povo voltar para Deus? Assim fácil? Não, vai ter que pagar um preço, vai ter uma luta.
Então, algumas orientações na luta. Uma delas é: peça para Deus uma visão realista da sua luta, da luta espiritual. Por quê? Porque a gente pode fazer uma tempestade num copo d'água e acabar fazendo besteira. A gente pode. Mas a gente também pode ver uma tempestade e chamar de garoa. E quando vê, ela já levou tudo. Porque nem sempre a gente quer enxergar. Tem coisas, se a gente enxergar, a gente sabe que vai ter que tomar atitudes. Então a gente, não é bem assim, não é tão forte assim, não é tão grave assim. E o mal vai comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas beiradas. Uma segunda orientação, tem que se pagar o preço. Eu lembro do testemunho de um jovem, que ele se converteu de verdade a Jesus, só que ele carregava ainda muitas coisas do seu passado, e vinham tentações, e ele acabava caindo nas tentações, e ele viveu essa luta, esse conflito por muito tempo. Até que ele foi conversar com seu pai, que inclusive era pastor, e o pai dele disse assim: filho, essas coisas a gente vence deixando morrer por inanição. Como assim, pai? Você precisa parar de alimentar. Porque enquanto você estiver alimentando, essas coisas vão ter forças contra você. Mas se você parar de alimentar, você pode achar que uma hora você vai morrer, vai dar crise de abstinência, mas isso vai perdendo a força. E de fato aquele irmão acabou sendo vencedor ali nas suas batalhas. Então precisa uma hora chegar e clamar a Jesus, e estar disposto a pagar o preço. Eu prefiro morrer do que viver escravo nessa situação. E Jesus vai libertar. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus liberta. Se ele vê aquela pessoa clamando para ele, sem força: Senhor, esses grilhões me prendem, eu quero ser liberto, mas não tenho forças, mas o Senhor tem, o sangue de Jesus garante a vitória. Lembra daquela canção? Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Jesus liberta, irmãos. Jesus liberta. Uma quarta atitude: oração. Pedir que se ore. Existe uma luta espiritual. A raiz é espiritual. Satanás não quer que o povo de Deus ande liberto. Quer que o povo de Deus ande curvado, envergonhado, com medo, temeroso. Então a gente precisa não ter vergonha de chegar e dizer: por favor, ore por mim. Você precisa ter alguém que você possa chegar e dizer, sem receios: ore pela minha vida. Estou passando por lutas. Todos nós, viu? Estamos sujeitos a essas lutas. Lutas espirituais. O meu pastor dizia, eu não sei se é verdade, mas ele dizia, que Satanás tem um plano para destruir cada vida. Não sei se é verdade, mas eu não vou querer saber se é verdade também. Então ore, vamos orar. Veja que quando o povo ficou sabendo que os filisteus estavam vindo atacar, eles mal se aproximaram de Deus, já veio a luta, já veio a retaliação. Olha o que eles disseram no versículo 8. E disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre, ou para que nos liberte das mãos dos filisteus.
Então, clamar é mais que orar, viu? Clamar é chamar, é invocar, é suplicar, é gritar por socorro. Eles pediram: Samuel, interceda por nós. A gente vai lutar a luta física, mas lute a luta espiritual por nós. Ore por nós, interceda por nós. E o Samuel intercedeu. Você diz assim: mas eu não posso orar por mim mesmo? Você pode orar por você mesmo. Mas você também não pode ignorar o mistério da oração. E tantos textos na Bíblia que falam a respeito da importância da intercessão. Por exemplo, Atos 12:5, a igreja intercedia por Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Paulo, hein? Grande apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Eu digo mesmo, irmãos, orai por nós. Filipenses 1:4, é ele que ora pelos irmãos, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Então, meu irmão querido, em nome de Jesus, você não é mais forte do que qualquer um de nós aqui. Ore e peça que orem por você. Peça que orem por você. Porque, como diz o Tiago, a súplica de um justo é muito eficaz. Nós precisamos, irmãos, de oração. Nós precisamos de orar e de receber oração. Você faz muito bem estar aqui hoje, essa noite, orando com os seus irmãos. E isso faz diferença. A oração de um justo é muito eficaz. E por fim, confiar em Deus, porque virá auxílio do alto. Virá auxílio do alto. Virá a ajuda do Senhor. Virá a ajuda do alto céus. Deus ouve a oração, irmão. Deus ouve, Deus responde. Deus é maravilhoso. Olha o que diz aí, versículo de número 10. Não diz nem que é depois que o Samuel ofereceu o holocausto, não, viu? Não é nem depois, é enquanto. Enquanto Samuel, versículo 10, oferecia o holocausto. Mas vamos ler ainda antes, versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atar Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. A mão do Senhor prevaleceu contra a mão dos filisteus e o povo dele foi liberto. A mão do Senhor é mais forte que a mão dos nossos inimigos, que querem nos escravizar, seja eles quais forem. Agora, sabe o que eu acho bonito em Deus? É que Deus não complica as coisas. Não complica. Se a gente voltar para Deus, Deus se volta para nós. Se a gente se arrepender de todo o coração, Deus nos perdoa de todo o coração. Se a gente tirar, arrancar, jogar fora o mal da nossa vida, Deus tira a nossa vida do mal. É como diz Davi em 2 Samuel 22:2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza,
e o meu libertador. Louvado seja o nome do Senhor, que liberta o seu povo, tem compaixão do seu povo e estende a mão poderosa em favor da libertação do povo dele, da sua igreja, do Israel de Deus. Louvado seja o Senhor. Uma vez eu fui fazer uma visita para uma senhora angustiada por causa do seu filho, que tinha voltado para as drogas. Era um moço da igreja. Aí eu fui lá visitar a senhora. E aí eu cheguei na casa da senhora, estava lá a senhora, estava lá o marido, eles lá angustiados, porque o rapaz saía, não voltava para casa, aquela luta. E ela, em determinado momento da conversa, me faz a seguinte pergunta: mas pastor, Jesus não liberta? Eu respondi assim para ela: olha, irmã, Jesus liberta, mas a decisão de viver liberto é nossa. Então, a prisão já foi aberta. Agora, cabe a nós vivermos fora dela. Então, nós vamos orar, porque há mais gente precisando de libertação do que a gente imagina. Tem muita gente precisando de libertação. Tem homens precisando de libertação, mulheres precisando de libertação, jovens precisando de libertação, até mesmo crianças precisando de libertação. Então nós vamos orar aquele que liberta. Como disse Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que assim seja, que a mão de Jesus traga libertação para o povo dele. Amém. Amém.